Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, senta aí que a nossa história já vai começar. Oi, crianças! Tudo bem, família? Vamos lá continuar nossa história de hoje? Então, vamos continuar com aquela história do livro O Saci, do Monteiro Lobato. Nós vamos para o capítulo 4, não é? Eu fiz a leitura dos outros capítulos e vamos só relembrar um pouquinho do que eu li. Eu li até a parte que o Pedrinho se encontrava com a tia Anastácia lá na cozinha e começavam, né, a conversar, bater um papo, o Pedrinho todo curioso, querendo saber quem é o Saci. E a tia Anastácia recomenda o Pedrinho, naquela conversa, a falar com quem? Com o tio Barnabé. É isso mesmo. E o tio Barnabé, ela fala que ele é um homem muito sábio, muito entendido, entende de rezas, de lendas, de mitos, enfim. Ele é um homem muito sábio, já é um senhor, tem 80 anos aqui, né, na história, e ele é muito, muito sábio mesmo, tem muita sabedoria. E vive lá no sítio da Dona Benta. Então, ele tem muitas histórias para contar. Entende de Saci. Vamos lá? Então, o capítulo que eu vou ler agora é o Tio Barnabé. Um livro, vou mostrar para vocês. E vamos continuar aqui o nosso próximo capítulo. Então, vamos lá. Antes de começar essa leitura, vale lembrar para vocês que essa conversa que o Pedrinho vai ter com o tio Barnabé, como eu falei, é um personagem de um meio social diferente e ele fala também de um jeito diferente. Então, o Brasil ele é rico nisso, na cultura, no jeito de falar, na linguagem que a gente usa, não é? Nos costumes. Então, existe essa diversidade, tanto cultural, social e também na linguagem. Então, existe várias formas de se falar, não é? Então, nós temos, por exemplo, o Chico Bento. Quem aí não conhece o Chico Bento? O Chico Bento, ele fala numa linguagem regional. Ele nasceu ali, né? Ele foi criado ali. Então, da vida caipira, da vida do campo. Então, ele fala de um jeito diferente. Vamos lá, as variações, não é? Da nossa língua. Então, vamos lá. Tio Barnabé. Tio Barnabé era um negro de mais de 80 anos que morava no rancho coberto de sapê, lá junto da ponte. Pedrinho não disse nada a ninguém e foi vê-lo. Encontrou-o sentado num toco de pau, à porta de sua casinha, aquentando o sol. Tio Barnabé, eu vivo querendo saber de uma coisa e ninguém me conta direito sobre o Saci. Será mesmo que existe Saci? O negro deu uma risada gostosa e, depois de encher de fumo picado o velho pito, começou a falar. Pois, seu Pedrinho, Saci é uma coisa que eu juro que existe. Gente da cidade não acredita, mas existe. A primeira vez que vi Saci, eu tinha sim a sua idade. Isso foi no tempo da escravidão, na fazenda do Passo Fundo, que era do defunto Major Teotônio, pai desse coronel Teodorico, compadre de sua avó, Dona Benta. Foi lá que vi o primeiro Saci. Depois disso, quantos e quantos. Conte então direitinho o que é o Saci. Bem, tia Anastácia me disse que o senhor sabia, que o senhor sabe tudo. Como não hei de saber tudo, menino, se já tenho mais de 80 anos? Quem muito vive, muito sabe. Então conte, o que é, afinal de contas, o tal Saci? E o negro contou tudo direitinho. O Saci, começou ele, é um diabinho de uma perna só, que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe. Traz sempre na boca um pitinho aceso,
e na cabeça uma carapuça vermelha. A força dele está na carapuça, como a força de Sansão estava nos cabelos. Quem consegue tomar e esconder a carapuça de um saci, fica por toda a vida senhor de um pequeno escravo. E olha só, eu falei para vocês que esse livro é muito interessante. Então, no final, acho que vocês vão ver, no final de cada página, tem aqui algumas informações sobre isso que eu acabei de falar, sobre palavras, não é? Que vocês talvez não conheçam, porque o jeito, né, a linguagem própria do tio Barnabé falar, as variações da nossa língua. Então, eu vou ler só essas informações só para vocês conhecerem, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, quem fala, aí tem o desenho do personagem. Então, o Pedrinho fala assim: eu sei que Pito é o mesmo que cachimbo, mas por que tio Barnabé fala existe e vive, em vez de existe e vive? Aí a dona Benta responde: existe e vive são variações da língua portuguesa. Pessoas de grupos sociais, gerações ou regiões diferentes falam de maneiras diferentes. É uma das belezas da língua. Aí ele faz outra pergunta. E quem era Sansão? Sansão é um personagem bíblico famoso pela força sobrenatural. A fonte de sua força eram seus cabelos. Viram? Então, vamos lá, continuando. Mas que reinações ele faz? Indagou o menino. Quantas pode? Respondeu o negro. Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, embaraça os novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos das ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele de ponta para riba, para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do saci. Não contente com isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. E a gente consegue ver o saci? Como não? Eu, por exemplo, já vi muitos. Ainda no mês passado andou por aqui um saci mexendo comigo. Por sinal que lhe dei uma lição de mestre. Como foi? Conte. Tio Barnabé contou. Tinha anoitecido e eu estava sozinho em casa, rezando as minhas rezas. Rezei e depois me deu vontade de comer pipoca. Fui ali no fumeiro e escolhi uma espiga de milho bem seca. Debulhei o milho numa caçarola, pus a caçarola no fogo e vim para este canto picar fumo pro Pito. Nisto, ouvi no terreiro um barulhinho que não me engana. Vai ver que é saci, pensei comigo. E era mesmo. Dali a pouco, um saci preto que nem carvão, de carapuça vermelha e pitinho na boca, apareceu na janela. Eu imediatamente me encolhi no meu canto e fingi que estava dormindo. Ele espiou de um lado e de outro e, por fim, pulou para dentro. Veio vindo, chegou pertinho de mim, escutou os meus roncos e convenceu-se de que eu estava mesmo dormindo. Então começou a reinar na casa. Remexeu tudo, que nem mulher velha, sempre farejando o ar com o seu narizinho muito aceso. Nisto,
O milho começou a chiar na caçarola e ele dirigiu-se para o fogão. Ficou de cocre no cabo da caçarola, fazendo micagens. Estava rezando o milho, como se diz, e adeus pipoca. Cada grão que o Saci reza não rebenta mais, vira piruá. Dali, saiu para bulir numa ninhada de ovos que a minha carijó caçula estava chocando num balaio velho naquele canto. A pobre galinha quase que morreu. De susto, fez cró, 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 e voou do ninho feito uma louca, mais arrepiada que um ouriço cacheiro. Resultado? O Saci rezou os ovos e todos goraram. Em seguida, pôs-se a procurar o meu pito de barro. Achou o pito naquela mesa, pôs uma brasinha dentro e pac, 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 tirou justamente 7 fumaçadas. O Saci gosta muito de número 7. Eu disse cá comigo. Deixe estar, coisa ruinzinho, que eu ainda apronto uma boa para você. Você há de voltar outro dia e eu te curo. E assim aconteceu. Depois de muito virar e mexer, o Sacizinho foi-se embora e eu fiquei armando o meu plano para assim que ele voltasse. E voltou? Inquiriu Pedrinho. Como não? Na sexta-feira seguinte apareceu aqui outra vez às mesmas horas. Espiou da janela, ouviu os meus roncos fingidos, pulou para dentro. Remexeu em tudo, como da primeira vez. E depois foi atrás do pito que eu tinha guardado no mesmo lugar. Pôs o pito na boca e foi ao fogão buscar uma brasinha que trouxe dançando nas mãos. É verdade que ele tem as mãos furadas? É, sim. Tem as mãos furadinhas bem no centro da palma. Quando carrega a brasa, vem brincando com ela, fazendo ela passar de uma para outra mão pelo furo. Trouxe a brasa, pôs a brasa no pito e sentou-se de pernas cruzadas para fumar com todo o seu sossego. Como? Exclamou Pedrinho, arregalando os olhos. Como cruzou as pernas? Se Saci tem uma perna só. Ah, menino, mercê não imagina como o Saci é arteiro. Tem uma perna só, sim, mas quando quer cruzar as pernas, como se tivesse 2. São coisas que só ele entende e ninguém pode explicar. Cruzou as pernas e começou a tirar baforadas, uma atrás da outra, muito satisfeito da vida. Mas de repente, puf! Aquele estouro e aquela fumaceira. O Saci deu tamanho pinote que foi parar lá longe e saiu ventando pela janela fora. Pedrinho fez cara de quem não entende. Mas que puff foi esse? Perguntou. Não estou entendendo. É que eu tinha socado pólvora no fundo do pito, exclamou o tio Barnabé, dando uma risada gostosa. A pólvora explodiu justamente quando ele estava tirando a fumacinha, a fumaça número 7. E o Saci, com a cara toda sapecada, raspou-se para nunca mais voltar. Que pena, exclamou Pedrinho. Tanta vontade que eu tinha de conhecer esse Saci. Mas
Não há um só saci no mundo, menino. Esse lá se foi e nunca mais aparece por essas bandas. Mas quantos outros não andam por aí? Ainda na semana passada apareceu um no passo de seu Quincas Teixeira e chupou o sangue daquela égua Bahia que tem uma estrela na testa. Como é que ele chupa o sangue dos animais? Muito bem. Faz um estribo na crina, isto é, dá uma laçada na crina do animal, de modo que possa enfiar o pé e manter-se em posição de ferrar os dentes numa das veias do pescoço e chupar o sangue, como fazem os morcegos. O pobre animal assusta-se, sai pelos campos na disparada, correndo até não poder mais. O único meio de evitar isso é botar bentinho no pescoço dos animais. Bentinho é bom? É um porrete, dando com cruz ou bentinho pela frente, saci fede enxofre e foge com botas de 7 léguas. Bom, esse foi o capítulo de hoje. O nosso próximo capítulo vai falar quando o Pedrinho pega um saci. Pedrinho pega um saci é o próximo capítulo, está bem? Então, eu vou ler só na outra semana para não ficar muito longo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, estejam gostando, né, deste livro, porque na realidade uma história continuação da outra, está bem? Mas é muito, muito interessante. Por hoje é só. Aquele abraço virtual. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!